Olá! Neste vídeo nós vamos estudar o realismo jurídico, que é um assunto que foi pedido já por alguns amigos aqui do canal. Eu lembro aqui do Bira, da Brena e da Ana Carla, que insistiu bastante para que eu gravasse um vídeo sobre isso. Eu sei que a sua prova já passou, Ana Carla, mas agora vai o vídeo aí que você tanto pediu. E aqui na descrição também, além de eu fazer um resuminho do conteúdo do vídeo, tem um link para um resumo que eu elaborei a respeito desse assunto, a respeito do realismo jurídico, para tentar exatamente ajudar a Ana Carla na prova dela. Eu espero que você tenha ido bem, por sinal, Ana Carla. Bom, e também o que nós vamos fazer nesse vídeo? Nós vamos utilizar uma metodologia que eu já usei em outros vídeos aqui. Vamos dar 5 passos, então vamos estudar o realismo jurídico em 5 passos. No nosso primeiro passo, eu preciso que você tenha presente as ideias de positivismo jurídico e as ideias de justnaturalismo. O positivismo preocupado com as normas positivadas, com as leis aprovadas pelo parlamento, com o direito formalmente aprovado, e o justnaturalismo preocupado com a moral, com aquilo que é certo ou errado diante da moral. Pois bem, o realismo jurídico ele aparece como uma alternativa, um meio do caminho, a uma forma de ver o direito que não é nem positivista nem justnaturalista. Quer dizer, o direito não seria uma questão do que dizem as normas positivas e o direito não seria exatamente também nenhuma questão do que diz a moral. O direito é algo que é verificado na prática, na realidade. E por isso é que você tem esse nome, realismo jurídico. Então esse é o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo consiste em sabermos que essa expressão realismo jurídico, na verdade, ela pode significar ou ela pode dizer respeito a duas escolas do pensamento jurídico diferentes. Elas têm como ponto em comum essa preocupação com a realidade, e não com normas abstratas, positivas ou morais, mas uma preocupação com a realidade, mas são duas escolas diferentes. Nós temos, por um lado, o realismo jurídico norte-americano e, por outro lado, o realismo jurídico escandinavo. E cada uma dessas escolas tem a sua ênfase específica, então vamos aprofundar isso agora aos pouquinhos. No nosso terceiro passo, então, nós vamos considerar especificamente o realismo jurídico norte-americano. E o que o realismo norte-americano nos diz? O realismo norte-americano nos diz que o direito é aquilo que é encontrado nas decisões judiciais. O direito não seria uma questão nem de leis positivas e também não seria uma questão de moral. Então, nem positivismo, nem justnaturalismo. Veja que a moral, por um lado, e as normas positivas, por outro, as leis, por outro lado, são elementos, são dados que entram na formação da convicção do juiz para tomar a sua decisão. Mas o direito não está limitado por eles, pela moral e pelas normas positivas. O direito é encontrado, segundo o realismo norte-americano, nas decisões judiciais. Então, enquanto método, o realismo jurídico trabalha com duas formas de abordagem. A primeira é uma análise empírica das decisões judiciais, quer dizer, se concentra na decisão em si e não nos elementos que formaram aquela convicção. Quer dizer, como é que os juízes estão decidindo? Como é que os tribunais estão decidindo? Bom, os tribunais estão decidindo assim, dessa maneira. E aí o segundo passo é uma espécie de teoria psicológica da decisão judicial. Quer dizer, o que levou o juiz a decidir daquela maneira? Assim, de forma bem simples, uma forma de nós compreendermos o realismo é pensarmos que primeiro o juiz pensa qual vai ser o resultado e aí depois ele apresenta os fundamentos utilizando aí todos os instrumentos que ele tem, sejam as normas positivas, seja a moral, seja outros argumentos. E fazendo essa análise empírica e utilizando essa teoria da psicologia da decisão judicial, então o realismo tenta explicar, o realismo norte-americano tenta explicar como as decisões foram produzidas no passado, foram produzidas até aqui, e tenta prever como os tribunais e os juízes decidirão no futuro. E aqui eu ainda preciso fazer duas observações. A primeira é que até é fácil de entender por que é que o realismo norte-americano
considera que o direito é aquilo que você encontra nas decisões judiciais, já que os Estados Unidos pertencem à tradição de common law. E sobre a diferença entre common law e civil law, existe um vídeo aqui no canal, vou deixar o link para ele aqui na descrição. Então, como o common law, no common law, na tradição de common law, você realmente vai encontrar o direito nos precedentes, então o realismo norte-americano apenas se preocupa em realmente explicar isso, trabalhar com isso numa metodologia que ele considera mais adequada, o empirismo por um lado e a psicologia por outro. Agora, também é importante você perceber que mesmo na tradição de civil law, o realismo norte-americano ele está bastante ligado, ou as ideias do realismo norte-americano estão bastante ligadas com aquilo que se chama de ideologia dinâmica da interpretação, que é aquela forma de compreender a interpretação, a hermenêutica jurídica, que inclusive prevalece hoje na própria Europa continental, e que é o que está por trás da consideração de um sistema de precedentes no novo Código de Processo Civil brasileiro. Também existe um vídeo sobre a ideologia dinâmica da interpretação aqui no canal, e eu também vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. O quarto passo, então, é nós considerarmos as críticas ao realismo jurídico norte-americano. A primeira crítica ao realismo jurídico norte-americano, ela decorre do fato de que a própria competência dos tribunais está prevista em normas jurídicas, em normas positivas. Então, assim, o direito é o que o tribunal decide, é o que os juízes decidem, certo? Mas quem diz o que o juiz decide? Você vai encontrar a disciplina a respeito da competência, né? O que aquele juiz pode ou não decidir, o que aquele tribunal pode ou não decidir, você vai encontrar na Constituição e em leis. Então, isso realmente enfraquece um pouco essa compreensão do realismo jurídico norte-americano, de que o direito é apenas aquilo que está nas decisões judiciais. E a segunda crítica, e agora nós já começamos a entrar também no realismo escandinavo, a segunda crítica, ela diz respeito ao fato de que, se o realismo jurídico norte-americano estiver correto, então na verdade não existe qualquer tipo de limitação para a decisão judicial. Você não pode questionar, criticar as decisões judiciais se o direito é aquilo que o juiz decide. E aí é que surge então uma figura que faz a transição do realismo norte-americano para o realismo escandinavo, um sujeito chamado Alf Ross. Então, o Alf Ross, como eu mencionei, apesar desse nome, ele é dinamarquês, tá? Eu sei que parece americano ou britânico, mas ele é dinamarquês. Foi quem levou ou transferiu essa ideia do realismo norte-americano, trabalhou com ela e levou ela para a Escandinávia, né, para o norte lá da Europa, mas entendendo, a partir da crítica, da segunda crítica que eu mencionei, que não, o juiz está sim limitado, vinculado a algumas normas positivas. A própria norma que estabelece sua competência, por exemplo, mas não só ela, outras normas de direito material, inclusive. Agora, o juiz então tem essas normas como o seu ponto de partida. E a partir dessas normas positivas é possível até mesmo fazer uma crítica à decisão judicial. Mas, de fato, o direito é aquilo que é verificado na prática. Então, o que acontece é que o realismo escandinavo troca a ênfase da decisão judicial para aquilo que é verificado efetivamente na prática, na sociedade. E agora nós estamos já considerando o realismo escandinavo, e esse então é o nosso quinto passo, tratarmos do realismo escandinavo. O realismo escandinavo, então, ele se preocupa em desmistificar ficções jurídicas, abstrações teóricas e situações totalmente divorciadas, separadas da realidade, que podem ser encontradas nas normas jurídicas, e ele se preocupa em estudar o direito a partir do comportamento dos destinatários da norma. Ele tira a ênfase da decisão judicial, que é a ênfase do realismo norte-americano, e coloca a ênfase no dia a dia das pessoas, no comportamento das pessoas, para saber se as normas jurídicas efetivamente influenciam o comportamento das pessoas. Para o realismo escandinavo, então, o direito seria uma questão de efetividade das normas jurídicas. E aqui é importante nós compreendermos a diferença entre efetividade e eficácia.
Vamos começar pela eficácia. Eficácia de uma norma jurídica diz respeito à produção de efeitos jurídicos por aquela norma, ou seja, a criação, a extinção ou a modificação de situações jurídicas. Quando uma norma é eficaz do ponto de vista jurídico, ela está produzindo efeitos jurídicos. Agora, a efetividade das normas, ela diz respeito aos fatos. Ela nos diz se as normas realmente alteram a realidade dos fatos. Eu gosto de trabalhar em sala de aula com um exemplo bem concreto da nossa realidade aqui do Brasil, para você entender um pouco o realismo escandinavo. Até 2009, o adultério era crime aqui no Brasil. Estava previsto como crime no Código Penal. Veja você. Agora, isso jamais impediu as pessoas por aí de adulterarem. Embora o adultério possa ser considerado algo imoral, o que eu particularmente acho. Mas assim, embora você possa considerar o adultério como algo imoral, o adultério era considerado crime no Código Penal brasileiro até 2009, vou repetir. Mas as pessoas adulteravam e, obviamente, ninguém era preso pelo crime de adultério ou sequer sofria um processo criminal. Então, segundo o realismo escandinavo, essa norma não condicionava a conduta da sociedade, essa norma já não era aplicada há muito tempo, isso não era direito. Então, um resuminho para encerrar, porque esse vídeo já ficou comprido demais. Realismo jurídico norte-americano. O direito é aquilo que você encontra nas decisões judiciais. Ele é uma espécie de teoria da psicologia da decisão judicial. Realismo jurídico escandinavo. Não deixa de lado as normas jurídicas, né, mas está preocupado com o que acontece na prática, no dia a dia. O direito é uma questão de efetividade. Efetividade diz respeito aos fatos, não apenas a produção de efeitos jurídicos abstratos, né? Criação de situações jurídicas abstratas. Efetividade, fatos, o dia a dia. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal ou faça como a Brenda, a Ana Carla ou o Bira. Deixe o seu comentário aqui, deixe a sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe uma pergunta, participe aqui do Direito Sem Juridiquês. Esse espaço existe exatamente para isso. E até a próxima.